Gente, a água mineral é pura ou não? Fala, galera linda do meu coração! Sejam bem-vindos, eu sou Maurício Monteiro, professor de Química de vocês, e na aula de hoje vamos falar sobre o seguinte: misturas e sistemas. O que é uma mistura? Primeiro bloco vamos falar sobre mistura. Gente, mistura, por definição, é o seguinte: é quando eu pego uma substância A, uma substância B, ou uma substância, pelo menos duas substâncias que sejam diferentes, que elas não tenham afinidade química, que elas não reajam. Coloquei dentro de um recipiente e eu misturo essas duas substâncias. Não reagiu, estão juntinhas lá, pronto. Formou uma mistura. Agora, se essa mistura ela só apresentar uma fase, eu tenho uma mistura homogênea. Se porventura eu tiver duas, 3, 4, 5, 10, pelo menos duas fases, eu tenho uma mistura do tipo heterogênea. Tranquilo? Lembra lá que homo é igual e hétero é diferente. Ó, então vamos lá. Água mineral. Tá aqui a água mineral. Vou pegar aqui, ó, deixa eu fechar aqui a marca. Tá aqui a água mineral. A água mineral, o nome já está dizendo, água mineral. Ela tem sais minerais dissolvidos dentro. Por exemplo, nessa água aqui eu encontro cloreto, sódio, nitrato, bicarbonato, sulfato, potássio e magnésio, cálcio, tal. Vê só. Só que ao olhar para essa mistura de água e sais, eu não consigo ver os sais formando uma fase e a água formando outra fase. Eu vejo apenas uma fase. Portanto, essa minha mistura é do tipo homogênea. Então vamos lá. Água e sais minerais. Se eu só tenho uma fase, embora eu tenha mais de um componente são as substâncias que formam a mistura. Então a água é um componente, o cloreto é outro componente, beleza? Então tá aqui uma fase. Esse cara forma um sistema homogêneo, monofásico. Coisa linda, não é? Então, muito simples. Agora, vamos para a heterogênea, gente. A mistura heterogênea, ela é formada por pelo menos duas fases. Se eu pegar aqui para você, ó, quem está aqui, ó, sabe o que é isso aqui? Olha, eu tenho água misturado com óleo num tubo de ensaio. Quantas fases eu tenho? O óleo e a água eu já sei, ó, de séculos atrás, que eles não se juntam nem a pau. Posso misturar aqui, mas se eu deixar em repouso eles vão se separar. Quantas fases eu tenho? Eu consigo enxergar o óleo e a água estão em fases diferentes, beleza? Portanto, eu digo o seguinte, gente, ó, aqui eu tenho o óleo e eu tenho quem? A água. São duas substâncias diferentes, só que elas não se misturaram, formando, então, um sistema, o quê? Bifásico. Tá bom? Eu tenho duas fases nesse meu sistema. Então, ela é do tipo heterogênea. Se liga no seguinte. Muitas questões que você vai encontrar vai falar de algumas amostras que você vai pensar ao olhar, a olho nu, ao observar, você vai, rapaz, só tem uma fase, vou marcar aqui, é uma mistura homogênea e sai mais rindo, achando que acertou. Mas cuidado, gente. Ó, o leite, eu aqui botei leite, mas é leite, viu? Ó, bota aqui. O leite e o sangue, por exemplo, a olho nu, se você observar em um recipiente transparente, você vai olhar e vai dizer, o sangue é todo vermelhinho, tal, homogêneo. Porém, se eu observar com auxílio de um microscópio óptico, eu vou observar, por exemplo, as células hemácias, por exemplo, formando o leite. E aí eu sei que o plasma é a parte líquida e, por exemplo, as células seria a parte sólida. Na verdade, eu tenho um sistema aqui do tipo heterogêneo. Então, o sangue é um sistema heterogêneo. O leite, ele é formado pelo soro e pela gordura. Então, é um sistema heterogêneo. Isso se eu analisar o quê?
com um microscópio óptico. Então fique ligado nisso, tá? Os mais comuns, você vai ver aí na sua questão, no livro, eu vou passar a lista de exercício aqui, você vai ver que muitas questões trazem esses exemplos e você não vai marcar errado, pelo amor de Deus, é super fácil, tá? E o granito, gente, o granito ele não é um sistema a olho nu homogêneo, ele sim de cara é heterogêneo, você vê lá uma parte mais clara, outra mais escura, enfim, ele é formado por mica, feldspato e quartzo. Então, fica ligado aqui nesses três exemplos de mistura heterogênea, beleza? Voltando aqui à mistura homogênea. Toda mistura que é homogênea vai formar apenas o quê? Uma fase. Se forma uma fase, é um sistema monofásico. E aí, esse tipo de mistura recebe um nomezinho especial, que é solução. Tranquilo que a gente vai estudar em física ou química com mais detalhe, beleza? Então vou começar aqui conceituando o que é um sistema. Mas para isso, olha aqui para esse esquema que vai ficar muito mais fácil. Gente, sistema é o seguinte, é uma parte do universo que eu olhei e disse, rapaz, eu quero estudar isso aqui. Então você delimita e você diz, esse é o meu objeto de estudo. Portanto, aquilo que você vai estudar é o seu sistema. Massa? Então, vê só, eu coloquei aqui esse esqueminha para você entender as três partes importantes que nós vamos estar sempre ligados no estudo dos sistemas. Primeira coisa, escolhi o sistema. Esse sistema aqui, gente, ele não é delimitado, portanto, ele tem uma fronteira. Nesse caso, eu peguei uma garrafinha fechada com água. A fronteira seria o quê? A parede do recipiente, onde mais na frente você vai entender que haverá troca de energia entre o meio que ela está inserido e o que tem o seu conteúdo interno, tá bom? Então, essa é a fronteira, a delimitação. E o meio é o meio ambiente que ela está inserido. Ó, essa garrafa pode estar inserida dentro da geladeira, onde a temperatura é mais baixa, ou pode estar inserida dentro de um micro-ondas fechado, por exemplo. Então vai haver troca de energia aí de maneira diferente. Mas vamos lá. O sistema, gente, eu posso classificar o meu sistema de duas maneiras, de acordo com um critério que você vai ver. Ó, em relação à troca de matéria e energia. O sistema pode ser de três tipos: aberto, fechado ou isolado. Por exemplo, estou aqui com uma xícara. Imagina que eu tenho um café nessa xícara. Esse sistema está aberto sim ou não? Sim, não tem nenhuma tampa aqui, então botei meu cafezinho. Com o tempo, esse café vai esfriar, vai esquentar, se eu deixar ele em repouso nesse ambiente aqui, a temperatura constante. Ele vai esfriar, ele vai esquentar ou ele vai permanecer com a mesma temperatura, se ele tivesse aí a 70 graus. Claro que ele vai esfriar. Então vai haver troca de quê? De energia. Então, se eu colocar aqui o café, a primeira coisa que vai ter é troca de quê? De energia, beleza? Segunda coisa, vai ter troca de matéria. Ora, se está aberto, possa ser que passe uma mosca e caia aqui. A massa da mosca somada com a massa do café não vai aumentar? Vai. Mas também, com o passar do tempo, nesse clima quente aqui de João Pessoa, Paraíba, que é uma delícia, modéstia à parte, muito bom esse clima, mas ele vai evaporar com o tempo o café e aí a água dessa mistura aqui vai evaporar e vai diminuir o quê? De volume, ou seja, a sua massa vai diminuir. Portanto, a troca também de quê? De matéria. Matéria. Beleza? Fechado? Agora, digamos que nós temos aqui uma garrafa. Essa garrafa aqui, gente, ela não é térmica, beleza? Mas ela tem uma tampa e ela é fechada. Se eu colocar água aqui dentro e deixá-la por um tempo indeterminado, pelo fato dela estar fechada, vai haver troca de matéria, a água vai sair ou vai entrar alguma coisa? Não, porque ele é um sistema hermeticamente fechado. Porém, vai haver troca de quê apenas? Troca de... Essa garrafa é térmica, ela é isolada? Não, esse polímero aqui, esse plástico, ele não protege, não conserva a temperatura. Então, ela vai ter troca de quê? De energia. E eu percebo isso a partir da variação de temperatura. Agora,
Se eu tiver uma garrafa térmica, a garrafa do meu café, se ela fosse ideal, porque não existe uma garrafa térmica ideal, mas vamos levar para o ideal. O ideal é que a garrafa ela conserve o café sempre àquela temperatura. Eu coloquei o café a 70 graus, era para manter. Digamos que essa garrafa térmica seja ideal. Primeira coisa, ela é um sistema aberto ou fechado? Fechado, então não vai ter troca de quê? De matéria. Energia, vai ter troca de energia? Não, porque ela, idealmente, ela é feita para não trocar calor com o meio. Portanto, ela também não trocaria energia. Ó, se não troca nem matéria nem energia, a bichinha ela é isolada, tá bom? Então não vai haver troca de nada. Eu vou botar um X aqui para dizer que não houve troca de nada, beleza? Vamos para a segunda situação. Em relação à constituição do seu sistema. O sistema, ele pode ser homogêneo ou heterogêneo. O sistema homogêneo diz o seguinte, por exemplo, eu peguei aqui água pura. O que é água pura, gente? É um copo com água só com moléculas de H2O, da substância pura água. E o que é água e álcool? É água, H2O, misturado com moléculas de álcool. Só que esses dois sistemas aqui, tanto a água pura ou a água com álcool, ele é um sistema que só apresenta uma fase. Na primeira situação eu posso ter substância pura, na segunda situação eu posso ter uma mistura homogênea. Se apresentar só uma fase, o meu sistema, ele é homogêneo, ele é monofásico, apenas uma fase, tá bom? Agora, heterogêneo, eu posso ter, por exemplo, água pura, só que em relação ao estado físico, gente, a água ela não pode se apresentar no estado sólido, líquido e gasoso, não é verdade? Então, a água, se eu tiver aí um sistema, um copo com água e gelo, botei água e botei pedrinhas de gelo, o gelo também não é feito de H2O? Substância, água. E a parte líquida da água também não é H2O? Mesmo se eu tiver apenas um componente, água, se eu tiver a água em estados físicos distintos, sólido e líquido, como é o caso daqui, eu tenho o quê? Eu tenho uma fase e eu tenho uma primeira fase e eu tenho uma segunda fase. Portanto, esse sistema aqui ele é bifásico, certo? Então, se eu tiver duas fases, mesmo tendo apenas um componente, eu tenho um sistema bifásico. Agora, tudo isso, ele serve para quê, gente? Tudo isso aqui que nós vimos, ele vai nos ajudar a conteúdos futuros, por exemplo, separação de misturas, tranquilo? Dependendo do tipo de sistema que eu tenho, eu vou usar tal técnica ou essa técnica de separação ou aquela, beleza? Então, gente, no mais, a aula de hoje acabou quase aqui, porque você ainda tem um exercício, que é o quê? Se você não se inscreveu, vem aqui em cima, se inscreva no canal, aqui embaixo você vai ter o privilégio de dar um like, dar um joinha. Na descrição eu vou deixar o link de uma apostila que é fenomenal, A apostila sempre é muito bom, porque a aula dada, aula estudada. E nos comentários deixe suas dúvidas, suas críticas, suas observações e que eu responderei uma por uma com muito carinho. Tranquilo, gente? Então, no mais, um fortíssimo abraço e que Deus sempre nos abençoe. Valeu!